Fala, rapaziada! Tudo bem? Vamos lá, meus amigos. Questão Univesp 2022, uma questão aqui de cinemática, movimento uniforme. Algo que tem sido recorrente nessa prova da Univesp. Vamos lá? Um atleta completou uma corrida de 100 metros em 10 segundos. Sabendo que ele percorreu os primeiros 34 metros em 4 segundos, a sua velocidade média no trecho restante da corrida foi de... Opa! O que nós sabemos? Um atleta percorreu 100 metros em 10 segundos. Ele diz também que os primeiros 34 metros ele percorreu em quanto? Em 4 segundos. Qual a velocidade que ele vai ter média no final? Olha, pensando assim em números tal, pode ficar complexo, mas se você fizer um desenho, você já consegue imaginar melhor. Vamos pensar comigo? Olha só. Aqui imagina que nós temos nossa prova toda com 100 metros. Nós temos 100 metros. Aqui é a posição 0, aqui é a posição 100. Tudo bem? Nós sabemos que essa prova foi toda completa em 10 segundos. 10 segundos é o tempo total. Mas ele diz no trecho, no texto, perdão, que os primeiros 34 metros foram percorridos em 4 segundos. O que significa isso? Que o restante, quanto que é o restante? Poxa, se a prova tem 100 metros e você já percorreu 34, quanto falta para 100? 34 mais quanto dá 100? 66, né, gente? Então, ou seja, os outros 66 metros foram percorridos no tempo restante. Qual é o tempo restante? Se a prova demorou 10 segundos e eu gastei 4 no começo, é claro que esse trecho foi percorrido em 6 segundos. E aí, meus amigos, a questão ficou mamão, super tranquilinha. Por quê? Se eu sei o deslocamento, que são de 66 metros, para o intervalo de 6 segundos, eu aplico diretamente a equação da velocidade média no movimento uniforme, né? Eu posso, ou velocidade média, nós sabemos que ela é igual ao quê? O ΔS dividido pelo ΔT. Como o corpo vai andar 66 metros num prazo de 6 segundos, isso corresponde a 11 metros por segundo, a sua velocidade média nesse trecho final. Que quando a gente analisa as alternativas, nós chegamos na alternativa letra C, galera. C de campeão, C de quem conseguiu a sua vaga. Beleza, meus amigos? Ou seja, no começo da prova, ele teve uma velocidade média menor, porque é aquele momento de arranque. Mas na parte final, ele acaba tendo uma velocidade maior. A velocidade média total, ela acabou sendo de 10 metros por segundo, né? Mas a velocidade do trecho final que ele pediu, 11 metros por segundo, alternativa C. Questão Univesp, ano 2022, uma questão aqui sobre empuxo. Na verdade, empuxo, lembra, é aquela força que os líquidos e gases, ou seja, os fluidos, fazem em nós quando ocupamos seu espaço. E essa força é sempre uma força vertical, ela é sempre para cima, né? Empuxo é sempre apontando para cima. E aí, galera, o que você vai estar pensando, né? Poxa, empuxo, vou ter que lembrar a equação do empuxo? Na verdade, é uma equação que envolve empuxo, mas ela envolve equilíbrio. Então, você não vai precisar lembrar da famosa equação do empuxo, DVG. Na verdade, você tem que ser atento ao problema que ele está trazendo e perceber as duas situações de equilíbrio e como elas se relacionam. Então, vamos fazer a leitura comigo. Ao flutuar nas águas de um lago, certa canoa, quando desocupada, fica sujeito à ação de uma força de empuxo de intensidade igual a 400 newtons. Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, quando essa mesma canoa é ocupada por duas pessoas de 70 quilogramas cada uma e flutua nas águas desse mesmo lago, ela sofre a ação de uma força de empuxo que vai ter qual intensidade? Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando a canoa está lá sozinha, vazia, flutuando, o empuxo nela vai valer 400 newtons. Aí duas pessoas sobem na canoa, duas pessoas de 70 kg cada, ou seja, vai subir 140 kg em cima da canoa. Qual vai ser o novo empuxo? E qual que é a relação que a primeira situação tem com a segunda? Vamos pensar? Qual que é a primeira situação? A primeira situação é a gente ter a canoa vazia. A canoa está flutuando. Nessa situação, por que a canoa não afunda? Ela está sendo puxada para baixo pelo peso. Ela não afunda porque, além do peso da canoa que puxa para baixo, lembra, existe uma força que o fluido, no caso a água, faz para cima. E essa força nós chamamos o quê? Empuxo. E ele quer saber, ele deu para nós que esse empuxo, esse primeiro empuxo, ele vai valer quanto?
400 newtons. Está no texto, está aqui, ó. O primeiro empuxo tem 400 newtons. Mas veja, se essa canoa está em equilíbrio, quer dizer que o peso da canoa é igual a esse primeiro empuxo. Conclusão, o peso da canoa nós acabamos de descobrir. Essa canoa tem um peso de 400 newtons. Claro que isso não é a massa seria 40, né? Mas o peso vai ser de 400 newtons. Tudo bem. Aí o que acontece agora? Agora duas pessoas sobem em cima da canoa. E ele quer saber, e eu sei que essas duas pessoas têm 70 quilos cada. Qual vai ser o novo empuxo que vai ser sofrido pela canoa? Então vamos pensar comigo aqui, vamos lá. Imagina então que nessa nova situação, além da canoa, quem que tem? Tem os dois amigos aqui que estão pescando nas suas férias, né? Então, o que eu vou ter agora? Agora eu tenho para baixo, quem? O peso da canoa. Só que além disso, eu tenho o peso dessas duas pessoas, o peso desses dois homens, por exemplo. Certo? E para cima, quem que não deixa a canoa afundar? É o empuxo novo, que eu vou chamar de empuxo 2. A pergunta do texto é justamente quanto vale o empuxo 2. Claro que é um problema de equilíbrio, por quê? Porque eu posso dizer que o empuxo 2, esse cara, só para ficar bonitinho, o empuxo 2, ele é igual ao peso da canoa mais o peso desses homens. Veja bem, esse empuxo 2 vai ser dado por... O peso da canoa nós calculamos, tá aqui, ó, 400 newtons. O peso desses dois homens, como são dois homens, cada um tem 70 quilos, vai dar 140 quilos. 140 quilos, vezes 10, porque peso é mg. Isso vai dar 1.400. Se nós terminarmos aqui em cima, o novo empuxo, que eu vou chamar de empuxo 2, ele vai valer 400 mais 1.400. Ou seja, o novo empuxo vai valer 1.800 newtons, galera. 1.800 newtons. Alternativa, letra dado. Letra D. Galera, olha só, então na hora que essas duas pessoas sobem em cima da canoa, o empuxo aumenta porque a canoa é mais pressionada para baixo e esse empuxo passa a valer 1.800 newtons. Se você reparar bem, não precisamos usar a ideia de empuxo em termos de equações, né? Não precisamos usar DVG, nada disso, mas era um problema, na verdade, de equilíbrio. E saber que o empuxo é uma força para cima, é uma força que está sempre tentando te expulsar dos fluidos, líquidos e gases, nesse caso da água. Tá bom? Questão da Univesp, ano 2022, uma questão conceitual sobre energia mecânica. Vamos fazer a leitura aqui comigo? Na parte final de um salto de paraquedas, com este já aberto, o paraquedista desce com velocidade constante. Durante essa parte da descida, a energia potencial gravitacional do paraquedista... Letra A, permanece constante, a cinética aumenta. Letra B, aumenta e a cinética permanece constante. Letra C, aumenta e a cinética diminui. Letra D, diminui e a cinética permanece constante. E diminui e a cinética aumenta. Então, peraí, muito importante, eu bato muito numa tecla. Está fazendo um problema de física. Em algum momento apareceu velocidade constante, grifem, porque isso é muito importante, tá? Então, falou que o paraquedista em algum momento está com velocidade constante, e olha, você pode estar perguntando, como assim velocidade constante? Quando o paraquedista salta, o paraquedas não está aberto, ele começa a acelerar na queda. Na hora que ele abre o paraquedas, existe uma resistência do ar para cima, que isso faz com que ele, inclusive, tenha a sua velocidade reduzida. Até que chega um momento que essa velocidade se estabiliza. Por quê? Porque o peso que está puxando ele para baixo torna-se igual à força de resistência do ar. A gente chama isso, inclusive, de equilíbrio dinâmico. Então é por isso que ele vai passar a ter uma velocidade constante. Já posso dizer que se a velocidade constante, a resultante é zero. Mas o problema é sobre energia. E aí eu vou lembrar algumas coisas. Qual é a equação da energia potencial gravitacional? Vamos pensar nela aqui. Energia potencial gravitacional é dada por mgh. Veja bem, conforme o paraquedista está caindo, a sua massa não vai mudar. A massa vai ficar constante. A gravidade não vai mudar, constante. Porém, como ele está caindo, ele está reduzindo a sua altura do chão. Ele está ficando cada vez mais perto do chão. O que isso significa? Que a sua energia potencial gravitacional também está diminuindo.
Ô, meus amigos, a energia potencial gravitacional, você não pode esquecer que ela depende exclusivamente da altura. Então, quanto maior a altura, maior é a potencial gravitacional. Lembra das hidrelétricas? Hidrelétrica, para ela ser eficiente, para ela ser boa, ela tem que fazer a água ter grande altura. Hidrelétrica que não tem queda d'água, que a queda d'água é pequena, não vai ser uma boa hidrelétrica, não vai produzir muita energia. Aqui é um problema que quanto mais ele cai, está diminuindo a altura, a energia potencial dele, gravitacional, está diminuindo. E a cinética? Vamos lembrar da cinética? A tal da energia cinética, que é a energia do movimento, como ela exige movimento, ela precisa ter na equação velocidade. Então ela vai ser dada pela massa do corpo, multiplicado pela velocidade ao quadrado, dividido por 2. Essa é a equação da cinética. A massa do rapaz não vai mudar, a massa é constante. E a velocidade? Tiago, a velocidade é constante também, porque está aqui no trecho, ó, constante. Opa, se não muda a massa, se não muda a velocidade, a energia cinética permanece constante. CTE, quer dizer que ela está constante, não está variando. Então, voltando, o que eu quero dizer para vocês? Na queda do paraquedista, a energia potencial gravitacional diminui, porque diminui a altura, mas nesse momento que a velocidade é constante, a cinética não varia, a cinética permanece também constante. Qual a alternativa que traz isso? Quando a gente procura aqui, então a gente vê que é a letra D, ou seja, a energia potencial gravitacional do paraquedista diminui e a energia cinética não muda, permanece constante, letra D, letra dado. Meus amigos, vamos lá, questão da Univesp 2022, uma questão aqui de termologia, curva de aquecimento de uma substância pura. Vamos comigo. Em um local ao nível do mar, um bloco metálico a 50 graus Celsius foi colocado no interior de um calorímetro contendo certa massa de gelo a menos 10 graus Celsius. Quando o sistema atingiu o equilíbrio térmico, observou-se que no interior do calorímetro havia água no estado líquido, gelo e bloco metálico. A temperatura de equilíbrio desse sistema foi de... no equilíbrio nós vamos ter água líquida, água sólida, que é gelo, e o bloco metálico. E ele está perguntando para nós qual a temperatura de equilíbrio dessa mistura aqui, do bloco sólido com a água. Perceba, ele não deu o calor específico da água no estado líquido, nem no estado sólido. Não deu o calor latente de fusão. Não deu o calor específico do bloco de metal. Poxa vida, como é que eu vou saber a temperatura de equilíbrio? Aí é que tá. Essa é uma questão muito conceitual. Não é uma questão complexa, tão difícil, mas ela é uma questão que exige que você saiba algumas coisas sobre o comportamento, sobre a curva de aquecimento de uma substância pura. E nesse caso, uma substância no nível do mar. Quando ele fala no começo do texto que é nível do mar, o que ele está dizendo? Que eu tenho água a 1 atm. E eu quero que você faça uma recordação comigo. Vem comigo aqui. Como que é a curva de aquecimento de uma substância pura, no caso a água, a 1 atm. Então o que nós temos aqui? Imagina vocês, galera, que eu peguei uma quantidade de água, gelo no caso, a menos 18 graus. Então eu peguei um bloquinho de gelo, imagina ali que eu tenho uma panelinha e eu vou colocar ali gelo. E esse gelo, ele vai estar a menos 18 graus. E eu vou começar a fornecer o que para esse gelo? Calor. Aqui é fogo, né? Eu estou produzindo, passando calor. Liguei o fogo ali na panela e estou transferindo o calor para o gelo. Como é que seria o aquecimento do gelo? Inicialmente, o gelo começa a aquecer. Olha que coisa interessante, o gelo não começa a derreter no começo. Ele vai aquecer. Quer dizer, o gelo que estava menos 18, o que vai acontecer com ele? Ele vai para menos 17, menos 16, mas ele não vai derreter. Muita gente acha que na hora que eu ligo o fogo, o gelo começa a derreter. Não. O gelo só começa a derreter, que é mudar de estado físico, na hora que ele chega na temperatura certa para isso. E não se esqueça que no nível do mar, qual é a temperatura que o gelo derrete? 0 graus Celsius. Então, esse gelo foi aquecendo até que valor de temperatura? Até 0. Quando chega a 0, mesmo que você continue dando calor, olha que interessante, não há mais mudança na temperatura. Então, ó, eu tô dando calor, mas não há mais mudança de temperatura. Quer dizer que nesse momento a temperatura está constante. E aí, por que isso acontece? Porque esse é o momento da fusão. É aqui que o gelo está derretendo, aqui a fusão. Ou seja, no começo eu tinha só sólido. Aqui eu passo a ter sólido
mais líquido, eu tenho gelo virando água. E quando que essa substância, no caso a água, continua a esquentar? Quando todo o gelo tiver derretido. Se todo o gelo tiver derretido, esse gráfico continua como? Aí ele vai subindo, até chegar a que valor? 100 graus. Chegando a 100 graus, a água inicia novamente uma mudança de estado físico. E aí ela vai ter uma mudança onde nós teremos líquido com gás, e depois, se todo o líquido tiver virado gás, e você continuar represando esse gás e fornecendo calor, esse gás ele acabaria esquentando. Então, o que, que nós temos aqui? No começo eu tenho só sólido, depois eu tenho sólido mais líquido na mudança de estado, depois eu tenho só líquido, e aí depois eu volto a ter líquido mais gás, e depois eu só tenho gás. Uma coisa super importante que eu fiz questão de trazer esse gráfico para você, para mostrar uma coisa, para uma substância pura como a água, toda vez que nós temos a coexistência de dois estados físicos, como sólido e líquido, nós temos, com certeza, se for no nível do mar, temperatura de 0 graus. Então, para a água a 0 grau, a 1 atm, se eu tiver líquido, água líquida e água sólida, que é gelo, com certeza a temperatura é 0 graus. Então, essa era a grande dica do problema. Se a gente volta lá, né, no exercício, olha o que ele diz, que eu tinha no estado de equilíbrio, água no estado líquido, gelo e o bloco metálico. Então, com certeza, eu já sei que a temperatura, como estamos ao nível do mar, a temperatura que ocorreu o equilíbrio é 0 graus. Probleminha super bonito, probleminha bem conceitual, não exigia de você fazer conta, mas exigia uma interpretação e um conhecimento sobre os estados físicos e a mudança de estado físico. O que acontece quando muda a temperatura e o que acontece quando a temperatura é constante, mesmo fornecendo calor, tá? Questão muito legal. Vamos lá, meus amigos, questão da Univesp 2022, uma questão de ótica geométrica, espelhos planos. Vamos comigo para a questão. Uma pessoa observa um quadro localizado em uma parede às suas costas, por meio de um espelho plano colocado na parede à sua frente, como mostrado na figura. Despreze as espessuras do quadro e do espelho, sabendo que a distância entre os olhos dessa pessoa e o espelho é de 1 metro, e que a distância entre os olhos da pessoa e a imagem do quadro conjugada pelo espelho é de 4 metros, a distância L entre essas duas paredes é de quanto? Qual é o valor dessa distância L? Então, galera, o que acontece? Uma pessoa sentada aqui na frente de um espelho e ela, nesse espelho, o que ela está vendo? Ela está vendo um quadro que está aqui atrás. Aí ele diz o que no texto? Que a distância entre o olho da pessoa e a imagem do quadro, que deve estar do outro lado, essa distância é 4 metros. Sabendo isso, quanto que vale o L, que é a distância aqui do quadro até o espelho, né? Eu quero saber o L. Essa é uma questão que você não pode se esquecer, que quando falamos de espelho plano, nós estamos falando de uma simetria total. Ou seja, se esse rapaz está a 1 metro do espelho, onde vai estar a sua imagem? Atrás do espelho é 1 metro. Se o quadro L está se o quadro aqui está a uma distância L, perdão, do espelho, onde vai estar a sua imagem? Atrás do espelho também é uma distância L. Então eu queria que vocês imaginassem o que está acontecendo. Vamos comigo aqui, ó. Pensa comigo. Eu vou tentar mostrar para vocês qual que é a ideia da imagem de todo esse cenário. Vocês estão vendo todo um cenário aqui. Como é que seria a imagem disso produzida por esse espelho plano? Seria algo desse tipo, ó. Olha que simetria total. Inclusive, olha que coisa interessante. Qual é o braço da pessoa que está aqui? Esse é o braço direito. Que braço que é esse? É o braço esquerdo. Espelho plano, galera. Tem uma coisa interessante, aproveitando o gancho. Espelho plano produz uma imagem exatamente idêntica ao objeto, só que ela tem uma diferençazinha. É uma imagem enantiomorfa, ou seja, num espelho plano, braço direito vira braço esquerdo vira olho direito. Então o que nós temos é o enantiomorfismo, mas o tamanho da imagem não muda, a distância que o objeto está do espelho, a imagem também vai estar do espelho, é totalmente simétrica, mas ela é enantiomorfa, tá? Apenas uma curiosidade. Voltando aqui para o nosso exercício, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, cadê a imagem do quadro? Primeira coisa, a imagem do quadro está aqui no canto. Vocês estão vendo, né? Essa é a imagem. E ele diz no texto que a distância do olho do rapaz, o olho do rapaz aqui, ó, até a imagem do quadro, essa distância, ele diz no texto que vale 4 metros. Então, quanto que vai valer o L? O L que é a profundidade aí da sala. Bom, se nós temos 1 metro aqui em cima, e eu sei que o L mais 1 vai dar 4, pronto, matamos, né? Que número que somado com 1 dá 4? 3.
nós acabamos de descobrir o tamanho da sala. Essa sala tem 3 metros, o que nos leva à letra amor, letra A. Certo, galera? Questão simples, né? Simples se você tivesse montado essa ideia. Olha, problemas de espelho plano como esse, que são problemas clássicos que aparecem bastante, é sempre importante, ajuda muito a você enxergar o problema, você desenhar a imagem atrás e de maneira simétrica. Quando você faz o desenho, como eu fiz agora, eu acho que a questão fica bem tranquilíssima, né? Beleza, meus amigos, questão de espelho plano caindo aqui na Univesp, uma questão bonitinha, de proporcionalidade, uma questão de simetria. Uma questão aqui sobre consumo de energia elétrica. Muita atenção, vamos lá. Uma sala é iluminada por um conjunto de 4 lâmpadas de 15 watts cada uma, as quais permanecem acesas simultaneamente por 6 horas a cada dia. O consumo diário de energia elétrica desse conjunto de lâmpadas é... Então, o que ele está falando? Uma sala tem 4 lâmpadas de 15 watts. Olha, eu acho que uma maneira simples de você pensar, em vez de pensar que você tem 4 lâmpadas de 15 watts, você pensa que você tem uma de 60. Por que 60? 4 vezes 15. Então pensa que é um consumo de 60 watts. 4 de 15, né? Ele fala que essas lâmpadas funcionam 6 horas por dia. Então qual é o consumo de 6 horas por dia dessas lâmpadas em quilowatt-hora? Eu quero só te lembrar uma coisa. Potência é energia por tempo. Se você quiser calcular energia, você vai fazer a potência multiplicada pelo tempo. Gente, se o consumo de energia é em quilowatt-hora, não tem jeito. Potência em quilowatt e o tempo em que unidade? Em hora. Então, para a gente trabalhar com a energia em quilowatt-hora, eu vou ter que saber qual é a potência em quilowatt. Lembra que passar watt para quilowatt não é complexo, é só dividir por 1000. E o tempo em hora, mas aqui tem uma coisa boa, ele já deu o tempo em hora, são 6 horas por dia. Então vamos lá? Qual vai ser a potência? A potência dessas lâmpadas, como são 4 lâmpadas de 15 watts, elas vão ter ao todo 60 watts de potência. Só que se eu dividir esse número por 1000, isso vai dar 0,06 quilowatts. Então eu acabei de achar a potência das lâmpadas em quilowatts. Pronto, o cálculo da energia está no papo. Por quê? Porque se a energia é dada por potência vezes tempo, a potência é 0,06 e o tempo são 6 horas. Lembra? 6 horas por dia. Então, num dia, qual vai ser o consumo? 0,36 kWh. 0,36 kWh, o que nos daria a letra E. Letra E, meus amigos. Questão aqui tranquila, porém um assunto muito recorrente. Se você presta Enem também, o Enem sempre cobra isso na prova, cálculo de energia em quilowatt-hora. E, na verdade, meus amigos, esse é um consumo relativamente pequeno, né? 0,36 kWh é menos que 1 kWh, bem menos, né? Então, é um consumo pequeno, mostra também para nós que lâmpadas de 15 watts não são tão gastonas assim. Certo, galera? É isso. Questão de energia na prova da Univesp. Boa prova para você!